Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Central Gospel, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Nesse primeiro trimestre, nós estamos estudando e falando da tipologia bíblica. Hoje nós vamos abordar a lição de número 10, aonde vamos falar de tipos bíblicos que prefiguram o Calvário. Já no Antigo Testamento, o tipo é a sombra, enquanto o antitipo é a realização daquilo que acontece no Calvário. Toda a Bíblia está cheia de tipos. Nós vamos então ler o texto bíblico aqui básico, que se encontra no livro de Êxodo, onde fala da Páscoa e o cordeiro pascual e do sangue que se aplica aos umbrais da porta. Tudo isso tipifica esse cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue de Cristo que foi derramado para nós aplicarmos nos umbrais da porta, mas do nosso coração. Também vamos falar que Jesus celebrou a ceia e instituiu a ceia como memorial à sua morte e ressurreição numa refeição pascual. Semana passada nós falamos das festas judaicas como símbolos, da jornada e do ministério e caminho de Cristo. Hoje abordaremos os tipos bíblicos que prefiguram o Calvário. Vamos ao texto bíblico. Êxodo, capítulo 12, verso 12 e 13. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Marcos, capítulo 14, verso 22 ao 24. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando, partiu, deu-lhes e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe a todos beberem dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. O texto áureo da nossa lição se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 3, aonde lemos: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Amém? Vamos à introdução da nossa lição. Se os discípulos tivessem entendido que Jesus era o cumprimento para qual todas as figuras veterotestamentárias tinham apontado, sua fé não teria sofrido qualquer abalo, porque teriam visto que somente por meio da morte é que ele poderia resgatar a humanidade. Assim, é da maior importância que a igreja esteja familiarizada com as cenas do Antigo Testamento e com as instituições que apontam e tipificam para a morte de Cristo na cruz. Vamos então ao tipo do Calvário com derramamento de sangue. O derramamento de sangue no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, com as suas narrativas ricas e simbólicas, revela aspectos fundamentais da interação divina com a humanidade, por meio do derramamento de sangue. Adão, Eva, Abel e Abraão enfatizam profundidade do sacrifício expiatório e sua relevância eterna para nós, tanto para os personagens bíblicos, tanto para a compreensão teológica cristã. Falemos de Adão e Eva.
Antes da instituição formal da lei mosaica, o sacrifício de animais já era uma prática estabelecida para alcançar o favor divino. Lemos em Gênesis 3:21 que Deus fez túnicas para cobrir a nudez de Adão e Eva. Representa não apenas uma cobertura física, mas também uma cobertura de uma promessa de redenção dos pecados. Para fazer pele de animais, Deus teve que sacrificar animais ali, e essa já começou aí a morte vicária. Em vez de Adão morrer, quem morreu foi um animal, e Deus o vestiu com túnicas de peles de animais, de acordo com Gênesis 3:21, antecipando assim a expiação definitiva que seria realizada por Jesus, conforme indica Isaías 61:10 e Romanos 4:7. Como destacamos na lição de números 3, segundo a narrativa bíblica, Adão e Eva descobriram que somente a morte e o derramamento de sangue de um animal poderia simbolizar a purificação necessária para se aproximarem de Deus. As túnicas ou roupas feitas de folhas de figueira, ausência de sangue, que por eles próprios mostraram-se insuficientes para cobrir a sua nudez moral diante do sagrado, contrastando com as túnicas que Deus fez pelo sangue que foi derramado, proveniente ou providenciadas pelo próprio Criador. Vamos falar de Abel. Em Gênesis capítulo 3 e 4, observa claramente o contraste entre as abordagens humanas e divinas. As folhas de figueira, em Gênesis 3, e as túnicas de pele. As ofertas de frutas que Caim trouxe, e o sacrifício do cordeiro oferecido por Abel, Gênesis 4. Destaca os melhores esforços humanos são sempre insuficientes diante da providência divina. Abel, aprendendo com exemplos de seus pais, compreendeu a importância do sacrifício expiatório. Hebreus capítulo 11, verso 4, nos diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Diferente do sacrifício de Caim, a postura de Abel refletia um coração alinhado aos desejos divinos. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A oferta de Abel foi aceita pelo Criador, enquanto que a de Caim, embora que fosse vistosa o fruto e fosse também resultado do seu grande esforço, foi rejeitada. Provérbios 25:14. Falemos de Abraão. Em Gênesis capítulo 22, nota-se que Abraão foi testado ao ser instruído para sacrificar o seu filho Isaque no Monte Moriá. Mas o Senhor interveio, provendo no lugar de Isaque um carneiro como substituto. Conforme o próprio Abraão, a caminho do Moriá, disse a Isaque: o Senhor proverá para si cordeiro. Esse evento de Gênesis 22, marcando Isaque e o carneiro como figuras proféticas de Cristo, nos ilustra a providência divina. Na ocasião, Deus se revelou como Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. Gênesis 22:14. Simbolizando não apenas o suprimento material, mas acima de tudo a provisão espiritual, inicialmente prometida quando Abraão declarou que ele providenciaria o cordeiro para o sacrifício. Deus proverá para si cordeiro, meu filho. Gênesis 22:8. O derramamento de sangue no livro de Êxodo. Falamos do livro de Gênesis, agora vamos abordar o livro de Êxodo.
Como destacado, o Cordeiro Pascual, que é descrito para nós em Êxodo 12, é uma figura poderosa de redenção, destacando Êxodo 12, no verso 13, como símbolo da proteção divina contra a mortandade ou contra a destruição. Deus passaria por cima das casas cujas portas estivessem aspargidas consigo, passar adiante. O que vem a ideia Páscoa, passar adiante. Esse ato simbólico, no entanto, exigia uma ação proativa de fé. O cordeiro não apenas deveria ser morto, mas o seu sangue deveria ser derramado em uma bacia e aspergido sobre as portas para garantir a segurança dos primogênitos israelitas. Êxodo, capítulo 12, verso 7 e verso 12. Essa prática antiga também prefigura o sacrifício de Cristo, cujo sangue é derramado e aspergido e nos oferece salvação. Contudo, é crucial não apenas acreditar na morte de Jesus, mas também aplicar pessoalmente o mérito do seu sacrifício para usufruir de uma proteção redentora de Deus em nossas vidas. Muito bem, falamos do Cordeiro Pascual, Êxodo, capítulo 12. Vamos agora falar do derramamento de sangue no livro de Levítico. O livro de Levítico encontra-se sacrifícios, ofertas, holocaustos que eram oferecidos ao Senhor e tem um relato da instituição desses sacrifícios, os quais foram repetidos através dos séculos até que Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o antitipo perfeito de todos os cordeiros que foram sacrificados, apontando para o Cordeiro Deus, o Cordeiro Deus veio para morrer pela humanidade. A oferta queimada, a oferta de paz e a oferta pelo pecado. Vamos encontrar tudo em Levítico. Levítico descreve diversos tipos de ofertas que simbolizam os conceitos centrais da fé. A oferta queimada ou holocausto, olá, que significa subir a fumaça. Levítico 1, verso 11 ao 17. A oferta de paz, que indica a aceitação e a reconciliação, respectivamente, enquanto a primeira mostra aceitação total pelo divino, a segunda envolve comunhão após a morte de um substituto, com os sacerdotes partilhando do sacrifício. No Novo Testamento, essas ofertas encontram pleno cumprimento na morte vicária de Cristo, que não só é aceita por Deus, como também nos reconcilia com Ele, conferindo-nos perdão e paz eternas, conforme destacado em Colossenses, capítulo 1, verso de número 20. Vamos ler a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Olha que verso vamos encontrar aqui. Colossenses 1, 20. O que havendo pelo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Pelo seu sangue reconciliou. Leiamos também a carta aos Efésios, capítulo 2, verso de número 13 e 14. Lemos assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegasseis perto. Oh, que maravilha, hein? O sangue de Cristo chegou perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que está no meio, ambos os povos, judeus e gentios, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos,
que constituem ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Jesus destrói as inimizades. Vamos ainda a outros símbolos de redenção e purificação dos sacrifícios levíticos no livro de Levítico. Além das ofertas queimadas, holocausto, olá, que significa fumaça, subir, e dos sacrifícios oferecidos pela paz e pelo pecado, o livro de Levítico também detalha rituais adicionais que se apontam e simbolizam a redenção divina e a purificação de pecados e a purificação espiritual. Entre esses outros sacrifícios por transgressões específicas, Levítico 5, Levítico 6, Levítico 14, nós temos em Levítico 16 o dia da expiação, Yom Kippur, que tratam da corrupção e aponta para o sacrifício final do Messias. Temos também, ainda no livro de Levítico, além do dia da expiação, tanto que nós já estudamos nessa lição, o bode enviado e o cordeiro sacrificado, temos também o caso da purificação do leproso. A lepra é um dos símbolos do pecado. Envolvia uma oferta aceitável, 2 aves modestas, Levítico 14, 30 e 32, era sacrificado num vaso de barro, Levítico 14, 50. Essa oferta traduz a profundidade e a extensão do sacrifício do Cordeiro Santo. Interessante, o vaso de barro, onde era colocado o sangue, nós também como vasos nas mãos do Senhor, e o seu sangue é colocado em nós, e temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Deus. Essa oferta traduz a profundidade e a extensão do sacrifício do Cordeiro Santo. As aves podiam ser adquiridas por uma pequena quantia, sugerindo que a salvação está também ao alcance de todos. Jesus, em sua humanidade, representada pela fragilidade também de um vaso de barro, ofereceu um sacrifício em nosso lugar, a nós que também somos vasos de barro. Vamos agora ao ponto 2 da nossa lição, falando de tipos do Calvário que estão relacionados à água. Embora muitas prefigurações do sacrifício de Cristo envolvam derramamento de sangue, outras destacam diferentes facetas teológicas da água. Lembra que todas as coisas se purificam ou por sangue ou por água, desde a purificação até o julgamento divino. Falemos da agitação no mar. Águas profundas na Bíblia simbolizam perigo e tristeza. Essa simbologia é frequentemente explorada também no livro dos Salmos. Por exemplo, o Salmo 88, 7 diz: sobre mim pesa a tua cólera, tu me abatestes com todas as tuas ondas. E o Salmo 42, 7 reitera: todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Salmo 69, verso 1 diz: o clamor se intensifica. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Tais versos ilustram o sofrimento do Messias e aponta e prefigura para esse sofrimento mencionado e angústias no Antigo Testamento com aquilo que Jesus passaria, como alguém que atravessa águas turbulentas de julgamento e morto em nosso favor. Mateus 26, 38 e 39, Mateus 27, 43. Falemos ainda da arca que foi construída por Noé para a sua salvação e de sua família. A arca de Noé também simboliza a nossa salvação em Cristo.
quando Deus enviou o seu julgamento sobre a terra devido à corrupção humana, Gênesis capítulo 6, verso 11, Gênesis verso 13, 6, 13, 6, 17, Noé encontrou refúgio e segurança dentro da arca, que estava imune das águas do dilúvio, Gênesis capítulo 6, 18 a 19. A arca, que atravessou ondas subelevadas, Gênesis 7, 18, simboliza Cristo, como ele enfrentou a morte em nosso lugar, oferecendo um refúgio seguro e a promessa-nos de salvação. Hebreus capítulo 11, verso 7, 1 Pedro 3, 20, como figura das águas do dilúvio. É o que nós passamos. Vamos a outro exemplo também de batismo, batizados em Moisés, conforme 1 Coríntios, capítulo de número 10. A travessia do Mar Vermelho e também do Rio Jordão. As travessias do Mar Vermelho, Êxodo 14, 21 a 22, e também do Rio Jordão, Josué, capítulo 1, verso 11, verso 3 e 4, simbolizam aspectos da morte e da ressurreição de Jesus. O Mar Vermelho representa a libertação de Israel do Egito e dos inimigos que foram deixados para trás, Êxodo 14, 9, enquanto que a travessia do Jordão aponta para a entrada na terra prometida, simbolizando nova vida e bênçãos futuras, Josué 1,15. A travessia do Mar Vermelho também simboliza o nosso batismo, enquanto que a travessia do Rio Jordão simboliza a nossa entrada na Canaã celestial. Atravessaremos a morte e chegaremos lá. Na primeira travessia do Mar Vermelho, atravessamos para a salvação. Vamos para o deserto, muitas vezes, mas também, quando terminar, atravessaremos o Jordão, simbolizando nossa entrada na Canaã celestial. Durante a travessia do Rio Jordão, a Arca da Aliança, que precedia Israel, Josué capítulo 3, versos 3, 4 e 11, miraculosamente separou as águas, refletindo assim o papel de Cristo como pioneiro em nossa redenção, Apocalipse 22, 13. Esse evento ocorreu quando o Jordão estava em seu nível mais alto, ou na cheia, indicando um período de grandes desafios e mudanças, Josué capítulo 3, verso 15. Além disso, as 12 pedras que foram removidas do rio, Josué capítulo 4, 1 a 9, serviram como um memorial permanente remontando a união dos fiéis com a morte e ressurreição de Cristo, uma analogia reforçada pela colocação final de pedras na terra firme, representando também nossa futura ressurreição em Cristo com Ele. Então eles pegaram essas pedras e transportaram do Jordão. Nós também temos que ter as pedras do nosso fundamento, amém? E esse memorial que eles tomaram, todas as coisas que temos em Cristo é sempre um memorial. Falemos ainda de outras águas, as águas de Mara. 3 dias após cruzar o Mar Vermelho, os israelitas chegaram ao deserto de Sur e sofreram com a sede abrasadora. Eles encontraram uma fonte em Mara, mas suas águas eram amargas, Mara, amargos, extremamente amargas, Êxodo 15, 22 a 23. A situação mudou quando Moisés, seguindo as instruções divinas, atirou um pedaço de madeira na água, tornando-a potável, um verdadeiro milagre. Êxodo 15, verso 24 a 25. Esse milagre simboliza a transformação que Cristo faz em nós da amargura, da morte, da sequidão, da sem esperança, prenunciando agora uma vida doce, eterna,
que nos aguarda após a ressurreição. Falemos ainda do sinal do profeta Jonas, Mateus 12:40. O próprio Jesus, quando lhe pediram sinal, se identificou com o profeta Jonas, como se Jonas fosse, e o tempo que Jonas passou dentro do ventre do grande peixe prefigurava a morte e a ressurreição, destacando que se assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, a gente fala baleia, mas é o grande peixe, Jesus, ficaria também 3 dias e 3 noites no túmulo. Mateus 12, verso 40, conforme também Jonas 1,17. Além disso, as orações do profeta Jonas, que encontramos em Jonas 2, 1-9, ecoam temas encontrados no livro dos Salmos, reforçando assim a conexão profética do livro de Jonas com o livro dos Salmos. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição. Falemos agora de outros tipos do Calvário. Somos o sono profundo de Adão. As primeiras alusões à morte de Jesus podem ser observadas no profundo sono que Deus fez cair sobre Adão, durante a qual a Eva foi formada. Gênesis 2, verso 21 ao 25. O termo dormir, frequentemente empregado nas Escrituras, Jeremias 51, 57, Daniel 12, 2, nos aponta para a morte de Cristo, que eles também dormiriam, e o termo é os que dormiram em Cristo, 1 Tessalonicenses 4:15. Não significa que a pessoa está inconsciente, mas é que a morte é como o dormir, simbolizando assim a morte. Efésios, capítulo 5, verso 22 e 23, Paulo, escrevendo sua carta, sugere que o relacionamento entre esposo e esposa é como o relacionamento com Cristo. Vale também dizer que quando Deus fez Adão dormir e tirou uma das costelas, formou a mulher, da mesma forma Cristo, ao morrer na cruz, ao dormir ali por nossos pecados, da sua costela sai a igreja, não é? Do mesmo jeito que Adão. Então, sugere que esse evento prefigura a relação entre Cristo e a igreja, visto que a igreja foi estabelecida somente após sua morte e ressurreição, ou seja, a igreja, a costela de Adão, saiu para formar Eva, no caso a costela de Cristo, sai para formar a igreja. João 14, 16 a 18, Atos 1, 4. Vamos à rocha ferida, Êxodo capítulo 17. Durante uma crise de água em Refidim, os israelitas novamente murmuraram contra Moisés, a qual, instruído por Deus, golpeou uma rocha que se tornou uma fonte de água para os filhos de Israel beber. Êxodo 17, 1-6, prefigurando assim a provisão divina e a morte redentora de Jesus. Quando Jesus também foi furado, saiu-lhe água, não é? Água e sangue. João capítulo 7, 38 e 39, também aquele que crê em Jesus, rios de água viva correrão do seu interior. Esse ato simboliza que a oferta única de Cristo para a salvação eterna, comparada com Paulo em 1 Coríntios 10, 1-4, a rocha ferida, Cristo também ferido, abriu uma fonte para nós. No caso, Cristo abriu o Espírito Santo para fluir em nós. Posteriormente, houve um outro caso de água que saiu da rocha, em Meribá. A desobediência agora de Moisés por ferir a rocha, em vez de apenas falar a ela, como Deus havia ordenado, Números 20, versos 7 a 13, custou a Moisés a entrada na terra prometida, Números 27, 12 a 14.
A revelação completa desse simbolismo ocorreu quando Moisés, Elias e Jesus discutiam a futura morte do Filho de Deus no Monte da Transfiguração, Lucas capítulo 9, verso 31, vinculando assim profundamente os eventos do Êxodo ao plano salvífico do Altíssimo. Temos ainda um outro símbolo da morte, o tipo de Calvário, a serpente de bronze levantada por Moisés em Números 21, verso 4 a 9, depois se pode ler na Bíblia Almeida Revista Atualizada. Deus instruiu a Moisés a erguer uma serpente de bronze. Essa serpente de bronze, a serpente que foi erguida, simbolizava a crucificação de Jesus, conforme explica João, capítulo 3, versos 14 e 15, naquela conversa com Nicodemos. Importa que assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem será levantado. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. A figura da serpente na haste de bronze prefigura Cristo levantado na cruz do Calvário, enfatizando assim sua morte e também a cura que vem para nós pelo veneno da serpente, a antiga serpente que colocou em nós o veneno do pecado. A fé em sua crucificação traz-nos vida, com evidências em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. O Cordeiro Santo de Deus assumiu-se a forma do pecado para nos redimir, cumprindo o que diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Ele, Jesus, foi feito pecado por nós. Vamos à conclusão dessa nossa lição maravilhosa da tipologia. Inclusive, falando tipos, eu tenho aqui atrás de mim o exemplo de uma haste com a serpente. Foi assim que Moisés fez. Só que essa aqui parece de marfim, a serpente que Moisés fez foi de cobre, E essa serpente que foi levantada na haste simbolizava o Cristo que seria levantado para a nossa salvação. Note que a serpente aqui não é um tipo de Satanás, mas sim um tipo de Cristo levantado por nossos pecados. Conclusão: a morte de Jesus é simbolizada em diversos eventos do Antigo Testamento e plenamente revelada no Novo Testamento. Esse acontecimento destaca-nos a meticulosa preparação de Deus para nos apresentar sua obra redentora. Esses sacrifícios de Isaac, do Cordeiro, do livro Levítico, de Números, a serpente, todos eles apontam para a comunicação da crucificação de Cristo, evidenciada em sua providência, planejamento na história da salvação. Falando ainda de atividades agora para fixação, quais tipos do Calvário relacionados à água foram destacados nessa lição? Bom, os tipos que nós falamos relacionados à água: a agitação de águas profundas, o sinal do profeta Jonas, a arca de Noé, que é um símbolo da salvação, a travessia do Mar Vermelho, que simboliza a redenção, e do Rio Jordão, que simboliza a entrada na Terra Prometida. O Rio Jordão simboliza nosso transporte à entrada. E, finalmente, as águas de Mara, de Meribá. Essas águas também simbolizam o que Cristo faz através de sua obra no Calvário. Bom, espero que você tenha gostado desse estudo e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.
PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre lá, clique naquela foto redonda, clique no playlist, ali vai aparecer um menu, você pode entrar e verificar. São 252 pastas, mais de 7.600 vídeos para você. E semana que vem estudaremos a lição 11, os tipos bíblicos que prefiguram a ressurreição de Cristo. Os tipos bíblicos que prefiguram a ressurreição de Cristo. Acione o nosso canal, PR Eugênio Piacentini. Lá nós temos 5 escolas dominicais, da CPAD, da Betel, da CADB, da Revista Central Gospel e da Conimadeb, onde estamos estudando a natureza da nova criatura em Cristo. Amém e amém.